Por meio dessa edição, nós vamos iniciar uma série para orientar você, empreendedores, gestores e também operadores na área de saúde e segurança do trabalho, sobre o GRO. Isso aí. Você sabe o que é GRO? O que significa? Quais são os fundamentos do GRO? Pois bem, então venha comigo, vamos entender melhor como deve ser feito o gerenciamento de risco ocupacional, ou a gestão de risco ocupacional. Bom, então de acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, número 6.730 de 2020, as empresas devem implementar por unidade, processo ou atividade o gerenciamento de risco ocupacional. A gente percebe que os profissionais de saúde e segurança do trabalho trabalham muito com o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional, que é muito importante essa etapa, pois ele vai recepcionar o gerenciamento dentro do programa. O programa precisa de base, precisa de fundamentação. E o que é essa fundamentação? Quais são os elementos que fundamentam o programa? Pois é isso aí, o fundamento do programa do PGR é o GRO, que é o gerenciamento de risco ocupacional. Então, sem o GRO, o PGR não tem efeito, ele não tem essência, não tem objetivos. E é sobre isso que eu vou falar para vocês. Você é profissional de saúde e segurança, empreendedor, enfim, se notar bem as tratativas da norma, da NR1, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que no seu item 1.5, que fala sobre o GRO, vai tratar sobre a necessidade de elaboração, você vai perceber que ela traz a essência do gerenciamento, dizendo que as empresas que têm sistema de gestão, elas podem perdurar a renovação do programa. Isso aí. Então o programa ele vai ter uma validade de 2 anos. Claro que esses 2 anos não é atualização, ou melhor, não é um novo programa que vai ser feito, mas sim atualização final. Ao longo de 2 anos deve estar fazendo atualizações. Por exemplo, mês a mês, trimestre a trimestre, semestre, anual, precisa fazer as revisões lá dos processos. E é onde a gente consegue rever os processos, as atividades? No GRO. Somente através dele que a gente consegue identificar se os itens que foram apropriados lá na análise preliminar de perigos e riscos, se aqueles itens sofreram alguma mudança, se na primeira análise ele estava com grau de risco alto, se houve melhoria depois da proposta no plano de ação de adequação, por exemplo, de barreira de controle, barreira de segurança ou barreira de suporte, para então fazer uma reavaliação e verificar se aquele processo sofreu alterações positivas ou se continua da mesma forma depois da implantação das barreiras que foram propostas no plano de ação. Então, não adianta nada nós entendermos de higiene ocupacional, entender de ergonomia, de segurança do trabalho, sermos experts em toxicologia, se a gente não conhecer sobre gestão. Nós precisamos fazer com que essas normas, NR17, por exemplo, um PERGO, que é um procedimento de ergonomia, ou um COERGO, um comitê de ergonomia, funcione. Para ele funcionar, precisa trabalhar com gestão. É isso que eu vou falar hoje. A gente pensar sobre um pai, para ele funcionar, a gente precisa de gestão. É necessário fazer com que a gestão aconteça dentro do processo iniciado no GRO. Então vou mostrar para vocês como é que faz uma gestão para apropriar essas informações no GRO, de acordo com a gestão. Então vamos iniciar esse treinamento agora e falando sobre a composição de um sistema de gestão para fim de gerenciamento de risco ocupacional. Bom pessoal, importante, fundamental, nós precisamos partir de objetivos e metas. Então aqui eu tenho um documento chamado de procedimento. Trata-se de um procedimento interno do programa que a gente vai desenvolver para a empresa, que ele vai ser, onde vai ser definido objetivos da gestão. Então, quem define o objetivo? Quem define o objetivo é a direção, é o responsável, pois está tratado dentro da portaria 6.730 que a responsabilidade é do diretor, do dono, melhor dizendo, o responsável é o dono da organização, então ele que vai tratar o objetivo. O que significa isso? Por exemplo, acidente zero é um objetivo, né? Então, alcançar as metas de produtividade através de acidente zero. Aí, as metas, como é que trata sobre metas? Então a gente precisa estabelecer meta para alcançar esse acidente zero. Então meta geralmente ela vai estar para cada processo e atividade. Então vamos criar metas, que eu vou mostrar uns sistemas de meta e objetivos e meta. Começando lá da política, objetivos e meta para o programa de gestão de saúde e segurança do trabalho. Então vamos iniciar aqui pelo objetivo.
Então, o procedimento do Programa Integrado de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente tem como pilar de sustentação o planejamento, estabelecer uma sistemática para definição, monitoramento e revisão dos elementos objetivos, metas e programa de gestão de saúde e segurança do trabalho e meio ambiente nos empreendimentos, tá, de determinada empresa. Por exemplo, vou estar tratando aqui, dirigindo diretamente para o Grupo Lobão, que é uma gestão do PGR-TR, Programa de Gerenciamento de Risco de Trabalho Rural. Então, a abrangência. Então, esse procedimento se aplica a todos os empreendimentos lá do Grupo Lobão, em âmbito nacional. Sendo que esse grupo, essa fazenda, tem várias unidades em diversas regiões aqui dentro do estado de Goiás, no centro-oeste. Bom, para se tratar do programa, a gente precisa de ter referência. Nós estamos, na verdade, falando de uma gestão. Então, uma gestão ela tem que ter referência, uma série de documentos que dá suporte para a gestão. Então, documentos de referência dessa gestão. Nós vamos ter um procedimento interno do programa 002, que é análise preliminar de nível de risco, APNR. Em algum momento eu vou tratar sobre isso na profundidade, mas em resumo, a APNR ela vai ser o documento que a gente vai fazer a checagem, identificação das fontes de perigos num processo, numa atividade. A fonte de perigo, sem análise de barreira de controle. É a fonte de perigo direto, sem barreira de controle. E aí nós vamos extrair as informações referentes ao quê? Ao grau de risco, levando em consideração a probabilidade, a frequência ou exposição dessas pessoas que trabalham no processo, o número de pessoas que estão em cada processo, o grau de possível lesão ou dano que essa fonte de perigo pode trazer em forma de magnitude ao trabalhador, um grupo de trabalhador. Com isso a gente extrai o grau de risco, tá? Que está tratado dentro da NR1, ponto 7.5, aí lá para frente nós vamos ver que é obrigatório ter uma forma de análise preliminar de perigos para chegarmos numa informação de consolidar o GRO, por exemplo. Então, próxima documentação de referência que estamos utilizando é o Programa Interno 003, Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais. E aí já é uma questão de meio ambiente. É um procedimento também, ele visa criar ações para fazer controle de resíduos, tá? E também poluições geradas com a forma que a gente vai fazer a gestão de coletas aí de resíduos, derramamento, por exemplo, defensivos, tratando do PGR-TR. E o PIPR 004, que é os requisitos legais em termos de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente. Então, tudo que as legislações se referir dentro daquele processo que nós fomos obrigados a cumprir, então temos tudo isso sendo referenciado lá dentro do GRO, para efeito de entender os marcos legais. E o PIPR 050, monitoramento, medições, mensuração de desempenho. Porque dentro da legislação da portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho é tratado a necessidade de mensurar os resultados para a gente ver a questão residual, que depois de implantado, ações que foram propostas, nós vamos ver quais foram os resultados, se conseguimos fazer com um determinado risco, ele saiu de uma situação intolerável para uma situação moderada, por exemplo. Beleza? Então, definições. 5W2H. Então, denominação de uma ferramenta que permite elaborar um plano de ação composta pelo conjunto das seguintes informações: o que fazer, por que fazer, onde será feito, quem será o responsável ou gestor daquela ação que foi recomendada lá no PGR, como fazer, quando fazer, os prazos, a gente precisa ter prazos para as ações. Somente se tratar de risco alto ou intoleráveis, precisamos fazer uma gestão daquele risco imediatamente. Quanto irá custar? Informações relevantes e importantes. Bom, empreendimento. Denominação que representa a área física onde são desenvolvidos os processos, atividades para a produção de grãos. Então, empreendimentos são essas áreas físicas. Então, nós temos a lavoura, nós temos a área operacional lá do armazém, com os escritórios, a área de logística, posto de combustível, lavador, enfim, armazenagem, defensivo, né, são os depósitos que são usados para desenvolver o processo. Equipe dirigente, grupo de representante ou responsável pela gerência, área do empreendimento, responsável pela gestão dos processos. É importante identificar essas pessoas que entrem dentro do processo, porque eles vão estar diretamente relacionados com a gente, aí, principalmente no comitê de gestão dos processos. Gestor de processo. Então, é o gerente da área o responsável pela proposição, atendimento, acompanhamento dos objetivos e metas de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente. É o executor de ações do programa. Então, esse gestor do processo, ele vai estar engajado dentro do comitê, onde nós vamos criar, para fazer rodar a gestão. Então, gestão de processo não é ISO 45001. Gestão de processo é a forma que a gente lida com os nossos macrofluxos de atividades, de processo.
Tá? Então a gente precisa compreender como que a gente recebe os nossos produtos e processamos e entregamos ele no final. E isso precisa ter um procedimento, não precisa ser certificado. Nós precisamos, na verdade, ter os processos descritos. Isso é engenharia de produção. Então a gente tem que ter isso definido. E isso que é um sistema de gestão. Então, meta de saúde e segurança, trabalho e meio ambiente. Requisito de desempenho detalhado aplicável ao empreendimento, contrato como um todo ou a parte dele, resultante do desdobramento de um objetivo estabelecida para permitir atender a alcançar tal objetivo. Então uma meta ela vai ser detalhada para alcançar um objetivo. Eu, por exemplo, treinar 100%, o objetivo treinar 100% dos integrantes dos processos de carga, descarga, transporte, dosagem e aplicação de defensivo ou agroquímicos, treinar 100% dele. Então esse é o objetivo. Agora qual é a meta? Então a meta nós vamos estabelecer para acionar quem vai ser treinado primeiro, o que nós vamos tratar por cada grupo. Objetivo de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente. Então, o propósito de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente decorrente da implementação de compromisso da política integrada de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente em que o empreendimento se propõe a atingir e alcançar. Então, o objetivo está linkado diretamente com a política integrada, que é de segurança e meio ambiente. A partir dessa política, que eu vou mostrar depois como é que nós definimos as políticas para os processos que a gente vai estar implantando aí para pegar a base do GRO. Então, programa de ação, OPA. Denominação que trata de um programa de ação com metas pactuadas entre o diretor e a gerência e demais nível hierárquico do empreendimento. Programa de gestão de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente. Documento que contempla o conjunto de ações, meios, prazos responsável para atendimento dos objetivos e metas do programa integrado de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente do empreendimento, eventualmente do próprio plano de ação. Então, nós criamos a política, o programa de gestão ele vai nascer daí, e vai ter os seus objetivos e as metas. E esse programa vai estar integrado entre segurança e meio ambiente. E todos os gestores vão estar atuando fortemente comprometido com os resultados dessa gestão para atingir os objetivos através de metas diárias. E o que a gente vai mostrar como que a gente faz isso, como que a gente monitora, como a gente consegue alcançar resultados e atender a legislação, atender as boas práticas, atender metas de produção, tudo dentro de um conceito altamente eficaz. Responsabilidade. Vamos lá. Cabe ao diretor de contrato garantir a definição dos programas de ação, os PAs, com a gerência e demais níveis hierárquicos do empreendimento. Contrato prevendo metas pactuadas de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente. Essa questão de garantir a definição dos programas de ação, plano de ação, com a gerência é muito importante. Por exemplo, que a política foi definida pelo gestor, ou melhor, pelo diretor da empresa. E o objetivo, ele criou o objetivo. Por exemplo, ele quer atingir tanta tonelada de grão sem acidente com o abaroamento das frotas lá, que é a logística de caminhão. E como que ele consegue isso? Você definiu já os objetivos. Então as metas vai ser junto com a gerência a questão de condução preventiva, motorista preventivo, distância de segmento, estabelecer lá a questão do gerenciamento de controle de velocidade, também de trajeto e sinalização de rodovias para conseguir atingir esse objetivo. Por exemplo, tem outros objetivos que tem que traçar com a gerência e eles vão perseguir as metas. Também, assegurar o estabelecimento do contrato, do conjunto de objetivo e meta do programa integrado de saúde, segurança e trabalho. Também a responsabilidade do diretor, aprovar o conjunto de objetivo e meta do programa interno de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente, com base em proporções da equipe de dirigentes e gestores do processo. Disponibilizar os recursos essenciais para a implantação do conjunto de objetivos e metas de saúde, segurança e trabalho no empreendimento, porque isso é uma gestão, esse trabalho é uma gestão e vai envolver investimento. E é somente o diretor que tem condição e deve fazer esses investimentos, alocar os recursos necessários. Assegurar a prestação de conta das rotinas constantes dessa sistemática junto à equipe dirigente. Então, o diretor vai assegurar essa prestação de conta. Isso vai ser através do quê? Do indicador, que vai poder demonstrar os resultados. Então, monitorar o progresso do atendimento aos programas de ação, plano de ação, e aos objetivos e metas através de mecanismos de acompanhamento, indicador de desempenho, avaliação, análise crítica. Olha, essa é uma parte muito alta da gestão. O PGR, ele é sem efeito se a gente não monitorar e mostrar o resultado do plano de ação. O plano de ação ele precisa ser implantado e precisa fazer um monitoramento. Então precisa ter o objetivo e meta definido. É fundamental, gente. Importante você, gestor, empresários, também operadores na área de saúde, segurança e trabalho, compreender. Se você faz um GRO e põe ele num programa de gerenciamento de risco, um PGR, e aí não tem ações efetivas no tempo, no médio, quinzenal, mensal, de 3 em 3 meses, enfim, e você consegue mostrar o indicador de desempenho, se você não fizer isso, o seu programa ele é pro forma, ele não tem efeito.
É um programa sem capacidade de resolver a questão hoje tratada pela Lei 6.514, que é o GRO, que são os objetivos e metas que precisa ter resultado efetivo. Cabe à equipe dirigente, gestor do processo, identificar e propor objetivos e metas em suas áreas de competência, assegurando o atendimento aos compromissos de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente, associados à prevenção, cumprimento de marcos legais e melhoria contínua. Ok. Ponto alto da gestão, como que é importante? Porque a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ela trata que as partes interessadas devem ser ouvidas e participativamente na composição do GRO. E, então, através das equipes dirigentes que vão ouvir as suas partes, os integrantes efetivos do processo, e através disso eles vão poder comunicar os seus interesses na área de saúde, segurança e meio ambiente. Então é uma parte alta. Fazer a gestão consegue resultados incríveis com a participação daqueles que vão estar fazendo a gestão da equipe de produção. Aprovar em conjunto com o diretor de contrato o elenco dos objetivos e metas do Programa Integrado de Saúde, Segurança, Trabalho e Meio Ambiente. Garantir o estabelecimento de programa de gestão de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente como desdobramento de objetivos e metas sob suas responsabilidades. Monitorar o progresso do atendimento aos objetivos, metas e programas definidos através de indicador de desempenho e análise crítica. Então, esse monitoramento, a equipe dirigente, os líderes devem fazer, juntamente com os auditores internos ou externos, que vão fazer parte das avaliações do monitoramento da gestão. E os líderes devem fazer parte, para que depois de verificado os indicadores, que vai demonstrar lá, por exemplo, o desempenho de um grupo de pessoas com nome, inclusive, no sentido daquilo que foi tratado com objetivo e meta. Alcançado, deve fazer uma análise crítica para uma melhoria, um incentivo para a continuidade daquele comportamento, porque a ideia é a repetição de comportamento adequado. Essa é a ideia da segurança, é mudar a cabeça, é o mindset. E aqueles que não alcançaram, fazer uma análise crítica, propor melhoria, pôr essa pessoa novamente num ambiente de estudo, de sala de aula, treinar essa pessoa. Ou caso de uma situação de exposição a situação com alto potencial de dano, fonte de perigo, com danos que pode ser grave, GRI, então risco grave iminente, essa pessoa deve ser até mesmo retirada daquele processo. Ela não consegue trabalhar ali por questões pessoais, até psicológicas, enfim. Então, cabe ao responsável por saúde, segurança, trabalho e meio ambiente assegurar a consolidação das proposições dos objetivos e metas de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente da equipe dirigente para análise e aprovação da diretoria do contrato. Vamos ver agora o processo de definição, monitoramento e revisão dos objetivos e metas do programa de gestão. Definição dos objetivos e metas. Como orientação do empreendimento Lobon, os objetivos e metas de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente devem ser estabelecidos e desdobrados, levando-se em considerações os requisitos abaixo especificados. Compromisso da política integrada de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente do Grupo Lobon. B. Medida de controle, gerenciamento atual de prevenção e aspectos ambientais e ou de perigos e riscos identificados insatisfatório ou inexistente, que nós vamos ver isso no módulo 2 do procedimento interno de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente. Não atendimento ou atendimentos parciais de requisitos legais e outros requisitos de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente, aplicável ao empreendimento contrato, conforme o módulo 2 do PI SSTMA. Oportunidades de melhoria no desempenho de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente no empreendimento, associada à melhoria contínua do grau de prevenção, a redução de custos, de controle, aspectos ambientais ou perigos e riscos, ou melhores práticas de mercado e back marketing. Visão e preocupação das partes interessadas externas. Recurso necessário para atingir os objetivos e metas estabelecidos pela direção. Opções tecnológicas, requisitos financeiros, comerciais, operacionais e de negócio. Observações e recomendações precedentes das análises críticas pela equipe dirigente do empreendimento. Desempenho atual do saúde, segurança, trabalho e meio ambiente do empreendimento em suas áreas-chave. Período para implantação do conjunto de objetivos e metas. Então, de subsídio para tais definições e, adiante da relativa experiência dos empreendimentos desse tipo de metodologia, são apresentados na sequência alguns exemplos de objetivos e metas de saúde, segurança e meio ambiente. Adequar as instalações e recursos do empreendimento para melhorar a capacidade de resposta em situação de emergência. Através da aquisição de uma ambulância UTI e recurso de resgate para remoção em espaço confinado. Isso é um exemplo. Alguns empreendimentos grandes precisam ter o suporte básico à vida, por exemplo.
ou fazer uma gestão de resposta à emergência com veículos próprios com menor aporte. No caso, é uma viatura estabelecida lá para fazer a remoção do acidentado ou do intoxicado na lavoura para a unidade, ou que vai estar fazendo parte do tratamento aí, a mitigação de toxicológica, efeito de exposição a organo fosforado, carbomatos, enfim. Instalação dos sistemas de exaustão e equipamento de controle de poluição para a prevenção das emissões da atividade de pintura. É um outro exemplo, mas a gente podia ter uma outra situação para dar como exemplo aqui também. Implantar as ações de prevenção da poluição definida em termos de ajustamento de conduta, que tem algumas situações que precisa atender legislações por algumas falhas, por exemplo, e gerar um compromisso com o Ministério Público, ou outros compromissos, até mesmo tratativas sociais aí por contaminação da água, do solo e de áreas de vizinhos, por exemplo. Reformar, ampliar o serviço de saúde do empreendimento, ou mesmo incentivar as pequenas comunidades onde está implantada a fazenda e dando suporte com medicamento para tratamento de intoxicação por carbomatos, glifosatos, organofosforado, por exemplo, e preparar esse pessoal para atendimento e resposta de emergência. Implantar programa de conservação de energia e de água. Desenvolvimento de campanhas de sensibilização, motivação para a redução do nível de ausentismo, absenteísmo por doença não relacionada ao trabalho. Ministrar X homens-hora de treinamento de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente para integrantes e prestadores de serviço. Vacinar 100% do efetivo dos processos operacional contra tétano e até terceiro mês de mobilização de mão de obra. Influência sanitária para atendimento de padrão de emissões locais, que é o caso que nós temos na fazenda, que são tratamento de fluentes de defensivos e agroquímicos das saídas das lavanderias e também derramamento. Atingir 100% de utilização de EPI, equipamento de proteção individual associada à prevenção auditiva ou roupa fitossanitária. Tendo as proporções da equipe de agente gestor do processo com base em informações que refletem a demanda do processo atividade do empreendimento, os objetivos e metas de saúde, segurança e trabalho devem ser discutidos, consensuado e aprovado em análise crítica da equipe dirigente do empreendimento. Então, todo esse levantamento, que são os processos nas atividades críticas, né, do empreendimento, vamos criar aí o quê? Uma análise, ou melhor, todos os processos que foram levantados e atividade dos contratos, fazer uma análise crítica para fazer o gerenciamento, jogar lá dentro da gestão. Nem todas as atividades precisam da gestão, mas aquelas de maior importância, que podem dar maior impacto na área de saúde e segurança do trabalho. O conjunto dos objetivos e metas de saúde, segurança e trabalho deve ser registrado e documentado na planilha, modelo constante aí do anexo 1, objetivos e metas de saúde, segurança e trabalho, composta pelos seguintes campos. Então são eles: compromisso da política integrada de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente. Objetivo, meta, prazo, responsável, indicador de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente. Definição dos programas de gestão. A implementação dos objetivos e metas do Programa Integrado de Saúde, Segurança, Trabalho e Empreendimento, contrato, deve ser realizada através do desdobramento de cada uma das metas, dentro do conceito do formulário 5W2H, em Programa de Gestão de Saúde, Segurança, Trabalho e Meio Ambiente, conforme planilha do modelo apresentado, anexo 2, Programa de Gestão que contém os campos abaixo discriminados. Então, vamos lá. Quais ações, recursos financeiros, humanos e outros, prazos, início e término e responsável. Monitoramento e revisão dos objetivos, meta e programa de gestão. Monitoramento. Então, o monitoramento dos objetivos, meta e programa de gestão deve ser realizado através de reuniões do follow-up com participação do diretor de contrato e da equipe dirigente, em frequência mensal, ou através de reuniões de análise crítica do Programa Interno de Saúde, Segurança, Trabalho e Meio Ambiente, conforme o modelo aí, o módulo 5 da gestão, verificando se os resultados alcançados atendem ou tem a tendência de atingir metas estabelecidas. O que é importante monitorar, a gente consegue definir, faz o levantamento na prática, lá na área de produção, verifica os resultados que foram alcançados através de indicadores, que nós estamos medindo aí uma quantidade de variáveis, se estão atendendo, e depois vamos levar isso para uma reunião e fazer aí mensalmente ou quinzenalmente essa análise crítica e ver os resultados, para ver qual gerência está tendo melhor desempenho, maior comprometimento e engajamento, que é importante. E as pessoas também que entenderam e estão comprometidas com o processo. Olha só, que bacana. E com isso é possível o diretor e os seus gestores tecer comentários a respeito da evolução de determinada pessoa, de determinado gerente, de determinado processo, comparação entre empreendimentos em regiões diferentes, no mesmo grupo. Então, tudo isso dá condição de tomada de decisões. Entendeu? Esse monitoramento dos objetivos e meta e programa de gestão de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente do empreendimento, contrato, deve estar apoiado na análise comportamental, tendência do indicador de desempenho associado a metas, devendo os resultados ser divulgado no empreendimento. Então, assim, toda vez que fizer o levantamento, chama qualimetria, que foi feita a qualificação lá do comportamento daquele determinado grupo de trabalhadores. Vamos pegar, por exemplo, na fazenda, o grupo do
do macroprocesso de defensivo, de agroquímicos. Nós vamos fazer a avaliação, ver os pontos que atenderam os trabalhadores, também o empreendimento, que fez investimento, alocou recursos, pôs lavanderia, fez todo o processo de gestão de coleta de resíduo, sinalização, treinou todos, e aí vamos ver as pessoas, nível de comportamento, se elas acataram, estão atendendo às metas, e cabe a elas cumprirem. E aí a gente consegue ver e depois fazer a divulgação. Vou mostrar para vocês como a gente mede isso aí daqui a pouco. Então a avaliação desse resultado de mensuração deve ser conduzida através da seguinte metodologia. Então vamos ver. O que avaliar? Objetivos, metas e programas de gestão de segurança do trabalho e meio ambiente do empreendimento. Então, o que avaliar isso? Como avaliar esses objetivos e metas do programa? Analisando a tendência do indicador de desempenho correspondente. Então, o que significa isso? O indicador de desempenho correspondente àquele objetivo, aquelas metas. Então, ali tem um grupo de pessoas em determinado processo. Nós temos que avaliar, então, processo por processo, ou atividade por atividade. Não tem como avaliar toda a empresa de uma vez, tem que avaliar cada processo. Então, a gente tem que estabelecer quais processos, qual é o escopo que a gente vai fazer a gestão. Analisando o cumprimento das ações em prazo definido no programa de gestão de meta correspondente. Então, a gente vai fazer a análise do cumprimento de ações e prazo definido no programa de gestão. Então, a gente estabeleceu lá que, se assim, qual que é a nossa meta? Reduzir, por exemplo, um comportamento errado ou uma ação errada grave. E a meta pode ser imediata, nós vamos criar um prazo para definir para que aquilo seja totalmente corrigido. Correto? E aí nós esperamos o resultado. Então, quando a gente tem essa condição verde concluída, significa que, embora o resultado possa ser ruim, o trabalhador demonstrou baixo desempenho, desmotivação, desvio de comportamento, mas nós já avaliamos. É que filme queimado, já tirou o retrato, aquela realidade dele vai sair no relatório, lá no indicador, onde vai demonstrar que aquele trabalhador ele tem baixo desempenho em saúde, segurança do trabalho e meio ambiente. Ele é desinteressado, por exemplo, ou ele tem algum problema de compreender a cognitivo. A gente vai ter que analisar, avaliar, aprofundar se quiser continuar com esse integrante naquele processo. Quando nós estiver ainda em processo de implantação, amarelo, está em andamento. E quando nós estiver na fase da gestão implantando, ela é vermelha, está pendente. Então, revisão. Em decorrência de eventuais mudanças de circunstância no empreendimento, durante as reuniões de FALAP, análise crítica do procedimento interno de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente, os objetivos, meta e programa de gestão pode ser atualizado e revisado. Então, durante o tempo inteiro a gente pode fazer revisão. E deve, né? Para a gente atingir o máximo de aproveitamento, já que isso é um sistema montado que é para ganhar, para ter resultado. Então, nessas reuniões do empreendimento, deve analisar criticamente as necessidades de inclusões, revisões, encerramento ou cancelamento de objetivos, metas e programas em função de variáveis, mudanças, circunstâncias tais como é importante a gente fazer revisão. Alteração da visão de cliente e demais partes interessadas. Por exemplo, pode ter uma alteração na política hoje internacional com relação ao uso defensivo de agroquímicos. Pode ter uma alteração muito grande. A gente fez uma gestão para nós monitorar determinado tipo de carbomatos, né? Alguns tipos de compostos, da série lá, por exemplo, prêmio para herbicidas e tal, e aquilo já teve uma mudança internacional e nem podemos mais trabalhar com isso. Para que a gente vai monitorar? Não faz mais sentido. Possível mudança na política integrada de saúde, segurança e trabalho. Então a direção ela mudou a política, então muda o objetivo e as metas também. Eventual obtenção de resultados satisfatórios. Então numa situação dessa também, vamos fazer uma mudança, pode acontecer com insatisfatório, porque nós colocamos uma gestão muito elevada e não conseguimos atender. Por exemplo, ou também na questão de satisfatório, o escopo ficou muito grande. Acontece muito isso em construtora, setor elétrico, até mesmo empresa aí de indústrias. Pega todos os processos para monitorar ao mesmo tempo e não consegue resultado porque o escopo ficou muito longo, muita coisa para ser gerenciada, e gerenciado coisa sem muita importância. Então precisa selecionar os processos que vão fazer parte da gestão. Alteração de requisitos legais e outros requisitos aplicáveis. Isso é importante porque vivemos em plena abrangência, ou melhor, vivemos em abrangência plena, né, das mudanças dos requisitos legais. Então a gente tem que modificar, uma vez que modificou essa questão externa, e vai impactar internamente na organização. Modificação nos aspectos ambientais significativos. Nós tivemos isso agora com a entrada do governo atual, agora em 2020 e 2023. Teve uma mudança significativa nos aspectos ambientais. E aí vamos ter que trazer isso para dentro da gestão. Modificação dos perigos e riscos. Por exemplo, teve uma modificação numa tecnologia implantada na unidade, lá no armazém, em que uma fazenda que a gente presta consultoria, foi implantado um processo lá de automação indústria 4.0, no sistema de pré-limpeza. E foi retirada toda a poeira através desse sistema que foi colocado. Não foi uma máquina, foi um sistema. E com isso, as poeiras não existem mais no processo e o ruído, eles continuaram. Só que nós temos uma condição ali interna, que é a área, ou seja, o local de operação, que é a casa de controle, onde está o IHM, interface homem-máquina.
então o trabalho não precisa sair, então os riscos ali, a ação de perigo foi eliminada por completo. Modificação resultante de ações corretivas, então essas ações conseguiram atingir resultado, por exemplo. Situações resultantes de modificação e reestruturação administrativa, isso também impacta muito. Alguns processos deixou de ser realizado por intervenção administrativas. Foi feita uma logística diferente, terceiros estão fazendo automação do processo, eles que estão fazendo toda a manutenção e também até a operação de forma remota, por exemplo. Existe muito essa possibilidade. Aspecto técnico-financeiro também pode modificar o processo. Então, os programas de gestão de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente também podem sofrer revisão e atualização independente da revisão do conjunto de objetivos e metas a critério dos responsáveis pelas metas, sem, contudo, envolver programas e prazos originalmente estabelecidos para cumprimento das metas envolvidas. Então vamos reconhecer agora os anexos. 1. Modelo de planilha de objetivos e metas de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente. 2. Modelo de planilha de programa de gestão de saúde, segurança, trabalho. Então esses são os conceitos da gestão. Quero chamar a atenção para vocês que estão participando desse treinamento que é fundamental estabelecer então objetivos e metas, tá? Porque é a base para a gente criar programa, em cima dele que a gente vai criar os programas. Programa de ergonomia, que é o PERGO, tá? E criar o comitê, que é o COERGO. Programa de proteção respiratória, o PPR. Programa de conservação auditiva ou programa de prevenção auditiva, PPA ou PCA, tá? Os programas de remoção, ou melhor, os planos de remoção, plano de atendimento à emergência, vai nascer daqui. Os programas de espaço confinado, os programas para trabalho em altura. Então os programas eles vão nascer dos objetivos e metas. Programa, por exemplo, para intervenções em circuito energizado ou circuito desenergizado. Ele vai ser impedido de trabalho em circuito energizado, então vai ter que fazer o ASTA. Abitestar, aterrar, sinalizar, impedir religamento. Então tudo vai nascer do objetivo e meta. Então é ele que vai definir como é que vai ser implantado esses programas. Esse programa vai ter uma série de informações referente à sua matéria especificamente. Então eu quero mostrar para vocês agora então o anexo 1, depois vamos ver o anexo 2, que nós estudamos agora mesmo. Então estamos lá no grupo Lobão. Então o que nós tratamos aqui, por exemplo, da política, que tudo precisa nascer primeiramente da política. Então aqui, ó, a política integrada, ou melhor, compromissos da política integrada de saúde, segurança, trabalho e meio ambiente. Então o que é? Assegurar que os processos de produção ocorram com eficiência, qualidade, segurança e proteção ao meio ambiente. Então o que nós estamos falando aqui de que? Produzir com eficiência e qualidade. E aí precisa fazer isso com segurança e proteção ao meio ambiente. A política foi definida e quais serão os objetivos. Então controle de perdas, isso está relacionado à produção. Aí controle da saúde do trabalhador, segurança no manuseio, transporte, dosagem, aplicação de defensivo. Está vendo que esse processo ele é um processo relacionado a defensivo. Nós não estamos colocando a fazenda inteira aqui. Então o objetivo e meta desse programa aqui, em particular, ele está relacionado ao defensivo. Então nós precisamos focar nisso aqui. Então o objetivo é isso. Como que vamos alcançar esse objetivo? A meta é elaborar procedimento operacional padrão de manuseio, dosagem e aplicação com defensivo. Prazo, o responsável sou eu, o status está em andamento e o indicador para a gente medir, mensurar o desempenho desse objetivo, se essas metas estão conseguindo atingir, é através da qualimetria. Então vamos fazer uma checagem, que é nada mais que uma inspeção, como uma blitz mesmo, de segurança e meio ambiente. Então vamos fazer uma qualimetria, ver o pessoal trabalhando, se estão trabalhando dentro dos treinamentos, dentro da utilização dos boas práticas que foram passadas à equipe no processo e na atividade. Então aqui, ó, como nós estamos falando sobre segurança, aí nós temos uma meta também para instalar sistema de proteção contra a queda de altura no caminhão-pipa, porque o processo ele impõe a necessidade do trabalhador subir no caminhão para pegar os reservatórios, ou melhor, as embalagens de agroquímico para fazer a preparação da calda. Tem que subir constantemente, existe uma frequência, existe uma probabilidade de danos gravíssimos e um número de pessoas expostas aí de acordo com a quantidade de pulverizadores e caminhão que existe na lavoura de novembro até o mês de abril. Então existe um prazo aí de 6 meses praticamente de exposição alta a uma probabilidade de acidente grave. Então nós precisamos então fazer o quê? Estabelecer sistema de proteção contra a queda de altura. Então o status está pendente e nós estamos avaliando e abril é o prazo que a gente estabeleceu para alcançar esses objetivos. E aí mais uma questão relacionada à questão de segurança. Estruturar os caminhões com misturadores, linhas de água para tríplice lavagem, motobomba, volante para abertura de válvula, abastecimento de água, linha de saída de produto, misturador para máquina uniporte. Isso aqui está relacionado à segurança porque, ou melhor, nem de segurança, aqui é saúde. Porque o processo sem essa condição hoje impõe ao trabalhador a necessidade de manusear as embalagens de
diretamente no uniporte, no pulverizador, não num tanque, que a gente chama de calda pronta. E colocando direto no pulverizador, além de ter que levar essa embalagem, que você tem um risco aí de, ergonômico, de pegar peso do chão, curvatura da postura, e também o risco de derramamento desse produto na região do pescoço, do corpo, do rosto, isso pode gerar uma intoxicação. A toxicologia desses produtos são gravíssimas, são críticas. Então isso é um risco de saúde. Está pendente, nós, com a implantação do sistema lá do caminhão, a gente vai conseguir resolver essa questão. Então, montar e disponibilizar kit de mitigação, aqui é uma situação de meio ambiente, para recolher resíduos de agrotóxicos que venha cair do caminhão. Treinar os dosadores em boa prática, gestão, com manuseio e dosagem de aplicação defensiva, que é uma questão de saúde, tá, e segurança. Elaborar procedimentos operacionais padrão para operação com máquina e equipamento nos empreendimentos. Então, é uma questão operacional. Elaborar procedimento operacional padrão para operação com máquina e equipamento no empreendimento. Adotar sistema de comunicação externa de familiares com o operador via secretária, que vai bloquear o excesso de utilização de celular, por exemplo, num processo crítico como que é esse de realização de preparação de calda. Então, segurança, proatividade nas operações, máquinas e implemento é o objetivo, e essa é a meta. Eficiência, qualidade e segurança na operação do armazém. Então, esse é o objetivo. A meta vai ser realizar capacitação para intervenção eletromecânica nos equipamentos linha e sistema elétrico. Aqui já é uma qualificação, a melhoria na capacitação dos operadores de armazém. Realizar capacitação em gestão de qualidade e armazenagem de grão. Então, como é que a gente vai alcançar essa política? Através de objetivos e metas. Com relação à conservação e direção defensiva de veículos de cargas dentro do empreendimento. Realizar treinamento sobre direção defensiva e conservação da frota da empresa. E aqui com relação à proatividade, direção defensiva, segurança e saúde nas operações de abastecimento melosa, que é o caminhão que abastece as máquinas, o uniporte, abastece as colheitadeiras, abastece também as plantadeiras, os tratores na lavoura. Então realizar plano de manutenção e conservação preventiva do veículo. Realizar treinamento sobre direção defensiva e conservação da frota da empresa. Tudo isso está estabelecido para esse ano, essas metas, tá? Objetivos e metas, e estamos medindo os resultados, que eu vou mostrar para vocês depois quais foram os resultados alcançados nas fases que nós já conseguimos monitorar, beleza? Então, nós vamos nos encontrar na próxima aula, onde vamos continuar esse treinamento que trata sobre o GRO, o gerenciamento de risco ocupacional para a fundamentação do PGR, caso aqui PGR-TR, Programa de Gerenciamento de Risco, o Trabalho, Sucesso e Soledade, e você está participando do treinamento sobre gestão integrada para efeito de GRO e PGR. Nos veremos na próxima aula e até lá!